Como é que você enxerga melhor esse estreitamento entre base e profissional? Como isso tem que funcionar e como você encontrou a base do Atlético hoje? Bem, eu encontrei uma base, vamos por partes, né? Excelentes profissionais, um grupo de profissionais gabaritados, eu acho que dá uma sustentação de trabalho. É claro que daqui a pouco tem algumas coisas que você pincela com as suas ideias, né? A estrutura é boa, mas ela precisa ser melhorada. Quando eu falo o seguinte, é uma estrutura excelente, boa, para excelente, mas que ela parou um pouco no tempo de alguns processos de evolução interna. Né? Daqui a pouco de melhorias, pequenas melhorias que possam contribuir para o desenvolvimento. O trabalho de base cresceu muito. Então, vamos supor, desde quando foi criado a Cidade do Galo, se você colocar, aumentou muito, aumentaram o número de categorias, aumentaram o número de funcionários, aumentaram a captação, aumentou a análise de desempenho, a psicologia, então outras áreas que naquele momento ainda estavam num processo embrionário, hoje ela já faz parte. Então você precisa melhorar algumas coisas. Num contexto geral, eu encontrei uma base boa para se trabalhar, tá? Eu já cheguei em alguns lugares com uma situação muito mais precária para se trabalhar, né? Aqui tem uma condição boa. Uma coisa que ajuda bastante aqui em relação a quando tu fala muito do internacional e de aproximar, porque o internacional nós ficávamos em Alvorada e o profissional ficava no Parque Gigante, ou seja, nós ficávamos a 30 quilômetros de distância. Hoje, eu estando do lado, a sub-20 treinando no mesmo horário do profissional, se amanhã, se daqui a pouco, com 15 minutos, o Cuca fala assim, eu preciso de um lateral direito, é só vocês ir ali, chamar o menino, vai e treina com o profissional. Então, é mais fácil, tu vê, semana passada, o Rodrigo Caetano foi ver o treino no tarde comigo da Sub-17 e da Sub-16, ficou assistindo o treino, porque ele tá ali, estava tranquilo, ele ficou vendo o treino. Então, o gestor do profissional começa a olhar o jogador também, ele começa a saber quem é o jogador, ele começa a saber aquele menino ali, não é aquele que estava treinando lá naquele campo que eu gostei, é esse mesmo, Rodrigo. Então, tu aproxima mais, fica mais fácil tu falar quem é o atleta. Né? E o principal é que estão treinando do lado. Esse assunto, então, da transição, porque essa notícia hoje, né, todo mundo já começou a noticiar que o Atlético vai terminar com equipe de transição, o Leandro Zago não vai mais continuar no Atlético, o Leonardo Silva vai ter uma nova função, mas só para o torcedor que está acompanhando com a gente, para a gente poder fazer um histórico do como foi isso, como foi essa criação. A ideia do Júnior Chávarri era fazer essa criação do time de transição, ali ficariam jogadores que já teriam ali estourado a idade, né, do time de sub-20, ficariam à disposição, e a ideia era, inclusive, fazerem amistosos e até viagens, excursões internacionais, como o próprio Damiani falou, para poder difundir a marca e, quem sabe, até podia vender algum jogador. Com a situação... Lembrando que esse time já existiu antes com o André Figueiredo, Breno, e disputava, inclusive, a Série C do Campeonato Mineiro. Exatamente. Só que aí, com a pandemia, a coisa não começou a rodar. E aí chegou o Sampaoli. A primeira coisa que o Sampaoli fez, ele desfez essa história do time de transição, fazendo um time de sparring, onde ele passou uma lista com jogadores do sub-17, sub-20, juntou ali 25 jogadores e montou um time de sparring que ficava treinando com o time profissional do Atlético. E aí o Igor citou muito bem o caso do Felipe, porque o Felipe fazia parte do sparring, então quer dizer, ele era um jogador que ficou um ano sendo sparring dos profissionais, enquanto o time sub-20 jogava, e aí, quando o Sampaoli teve o problema do surto de Covid, ele precisou de alguns jogadores da base, ele não recorreu ao pessoal do sparring que estava jogando, porque eles não tinham ritmo de jogo. Ele recorreu aos meninos do sub-20, né? Como foi o caso do Thalisson, Wesley, enfim. O próprio Guilherme Santos ficou no banco contra o Atlético Paranaense. Um ano, Damiani. O Breno, o Felipe e o Neto, por detalhes, não foram para o Internacional ano passado. Tá? Joga por muito, detalhes.
tá? Porque quando nós tomamos conhecimento na época que os atletas do Atlético, que estavam no sparring, estavam um ano sem jogar, e aí você sabe que o atleta precisa jogar. E aí, quando os empresários começaram a procurar e ofereceram, eu abri negociação pelo Felipe e pelo Neto. Eu abri negociação de trazer para o Internacional. Por quê? E eu falei assim, aqui eles vão treinar e vão jogar. Né? Então, quando você fala equipe de transição, eu sempre falo o seguinte, e a equipe de transição tem que ser uma coisa muito bem planejada e muito bem montada. Então, deixa eu aproveitar, antes de você falar, deixa eu aproveitar o gancho aqui. Com esse final da equipe de transição, você participou dessa decisão. O que você imagina de ser uma equipe de transição? Com a ausência dela agora no Atlético, como é que vai funcionar de novo o planejamento do Atlético em relação aos meninos do Sub-20 que vão subir para o profissional agora? Vamos lá. Quer falar alguma coisa? Vamos lá. Primeiro é o seguinte. Não, eu só brincava, só para brincar, assim, eu brincava que era o time fantasma do Léo Silva, viu, Erasmo? Porque ninguém via jogar, ninguém sabia quem estava, porque era um mistério danado. Você virava e perguntava para a direção da base, direção do profissional, quem está no time de transição agora? Quem são os meninos? Quem são? Cara, não podia falar, era um mistério danado, então eu brincava, chamava de time fantasma. Bem, Igor, Breno, é uma questão, vamos por parte, né? Cada vez mais o mercado europeu está vindo buscar o atleta brasileiro novo. Você pega aí Rodrigo, Vinícius Júnior, Paquetá, vários jogadores aí com 18, 19 anos, 17 anos, 16, que o futebol europeu veio buscar. Então, isso, quando começa essa precocidade da busca do futebol europeu, aqui nós temos que estar nos adaptando a isso também. E os clubes começaram também a olhar para isso. Você pega o Sávio é um jogador de 17 anos e está na equipe profissional do Atlético desde o ano passado. Né? Você pega aí Santos colocando os meninos de 17, 18 anos para jogar Libertadores. Até de 15. Né? Até de 15, 16. O Internacional prepara o lateral direito para logo já estar no profissional. O Vinícius Tobias, que é titular da seleção brasileira, logo para estar no profissional. Então, os clubes estão adiantando. Então, quando tu pergunta assim, teve uma participação definitiva? Não, mas uma colocação minha é o seguinte, entre eu ter uma equipe de transição, eu prefiro que a minha equipe sub-20 esteja ao lado do profissional, seguindo o espelho do profissional, treinando de manhã, se o profissional treina de manhã, treinando à tarde, se o profissional treina à tarde, mas se o profissional não precisar do atleta para aquela semana, ele vai estar treinando e jogando pela base. Por quê? É lastro de treinamento, é treinabilidade. O atleta na base ele precisa treinar, jogar. Treinar, jogar. Treinar, jogar. Porque quando ele chega no profissional, o que ele faz? Ele joga, recupera. E se ele não tiver lastro de treinamento, ele vai ter contusão, ele vai sofrer várias lesões, ele não vai ter sequência de trabalho, ele não vai aguentar daqui a pouco 3 jogos seguidos de 90 minutos. Então ele precisa ter esse lastro de treinamento. Quando eu falei de você ter uma transição, que ela tem que ser bem planejada, teria que ter um calendário no Brasil para esse tipo de categoria. Quando o Igor fala, o Atlético disputou isso, daqui a pouco uma equipe B do Atlético disputar o campeonato da Série B do Campeonato Mineiro, que daí você vai estar vendo esses atletas treinarem e jogar. Eles vão estar disputando uma competição no Brasil. Foi criado o Brasileiro Sub-23. Inclusive, na época, eu fui das pessoas que incentivaram a criação desse Sub-23, que eu pensava nesse período de transição. Só que, infelizmente, alguns clubes usaram o Sub-23 como balcão de negócio. Jogadores que o profissional nunca viu, não conhecia, era contratado com um salário alto e sem o profissional ter conhecimento. Porque você tem que estar ligado, Breno,
a linha é o seguinte, quando você fala transição, o cuidado é muito menor da base e o cuidado é muito maior do profissional. Porque quando você fala transição, é que você já está preparando esse atleta lá para cima. E quando o profissional não tem o olhar, não sabe quem são os atletas que estão lá embaixo, aí a coisa não consegue andar. Daí você começa a ter 30, 40 atletas, 50 atletas num plantel que não consegue desenvolver. Então você tem quantidade, claro que da quantidade você tira jogadores, mas se você colocar até para o trabalho do treinador, ele fica ruim, porque o treinador está treinando, mas qual é o objetivo? Tem alguma competição importante? Tem algum jogo que faça motivar esse atleta a treinar? Não. E aí entra um agravante, que daí entra no sparring depois, que era o seguinte, o time de sparring, beleza, quando o time titular perdia a bola, quando o sparring ia pegar, a bola volta para o time titular, começa a jogada, e aí o menino não treina. E o sparring geralmente nunca vira, né, Erasmo? Se você for pegar o sparring do boxe, nunca vira um campeão, né? Vamos lá, nós temos alguns jogadores convocados para a seleção brasileira recentemente, que estavam no grupo de sparring, que o treinador da seleção chegou e falou, até quando eu assumi, disse assim, Damiani, pelo amor de Deus, tira esses meninos do sparring. Eles chegaram na seleção, a bola batendo na canela, mandava ir para a esquerda, eles iam para a direita, mandava ir para a direita, eles iam para a esquerda, mandava subir, mandava atacar, eles se defendiam, brincando assim, porque tu fica um ano sem jogar bola. A competição é muito importante, né, o Erasmo? É muito nessa importante. Idade é importantíssimo nessa idade, porque eles têm que conviver com isso. Imagina você passar 1 ano, 2 anos só treinando, e daqui a pouco você entra no Mineirão para um jogo contra o Cruzeiro, contra o América. E aí? Daqui a pouco 10, 20 mil pessoas lá vendo o jogo, a expectativa é enorme no teu nome. Quando a bola vem para ti, já tem primeiro o sistema nervoso teu tá altíssimo, porque você está estreando, você erra uma bola e o torcedor lá reclama. Pronto, aí você perde a confiança e você não joga. Daí o torcedor vai falar, falaram tanto vamos dar um exemplo, falou tanto do Felipe, o Felipe, se esse é o craque do Atlético, imagina os outros. Daí você deprecia, e nós lidamos com ativo. Vamos lá, tem atletas em potencial, sim, tem alguns jogadores que, se não se perderem no caminho, poderão, num futuro próximo, tá na boca do torcedor do Atlético, né? Vou sempre falar isso porque o futebol nós não sabemos como ele começou bem, vai terminar bem. Ele tem um processo de evolução, às vezes ele ainda não é um jogador maturado, o processo de maturação dele demora um pouco mais, mas nós temos alguns jogadores sim que poderão, num futuro próximo, estar vestindo a camisa do clube e dando um retorno.